Agora eu vou trazer para vocês uma informação exclusiva. O Corinthians procurou o Dorival Júnior, tá? Antes, né, do jogo contra o Fluminense, eu já tinha falado no Blend agora há pouco, mas o Corinthians procurou o Dorival Júnior assim que o Santos ficou sem técnico, tá? E eu não duvido nada que o Corinthians não tenha pedido para ele dar uma segurada, hein? Enfim, então agora a gente não sabe se realmente o Dorival Júnior vai ser o novo técnico do Corinthians, tem tudo para ser, né? O Corinthians fez questão de colocar na nota que não conversou com nenhum treinador antes da queda do Dorival, da queda do Ramon Dias. Isso não é verdade, faz questão de colocar isso na nota para não pegar bem, né? Para não pegar bem, a gente sabe que funciona assim, né? O futebol, né? Enfim, o off é o que tem mais verdade, né? Os bastidores que a gente traz aí para vocês. O Dorival Júnior é um técnico que sempre teve o sonho de treinar o Corinthians, é o único clube de São Paulo que ele ainda não trabalhou, né? Trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Santos, 2 vezes, aliás, em cada um, né? E no Corinthians nenhuma passagem. Então acho que agora, né, o Dorival entende que o bonde está passando mais uma vez e ele precisa agarrar, senão pode ser aí, né? Se ele não agarrar dessa vez, pode talvez, quem saiba, ser a última chance, a última oportunidade do técnico Dorival Júnior de comandar o Sport Clube Corinthians Paulista. Dorival que, né, foi demitido da seleção brasileira recentemente, quase foi contratado pelo Corinthians no ano passado, antes do São Paulo contratar, né, o treinador Dorival. Enfim, ele é o nome número 1. O Memphis chegou a indicar um europeu, tá? Eu não sei se não claro que eles levam o Memphis a sério, mas a conversa com o Dorival, então assim, não pesou muito a indicação do Memphis em relação a um técnico europeu, não pesou muito os nomes do Tite, não pesou o Luiz Castro, não pesou muitos outros nomes, porque o Dorival já é uma conversa do Corinthians aí de mais de uma semana, quase 2 semanas. Então, há uma semana, no mínimo, aí, já houve o primeiro contato do Fabinho Soldado. A relação do Fabinho Soldado com o Dorival Júnior é ótima, e isso faz, né, quem sabe o Dorival até aceitar um convite de imediato. O Dorival já estava amadurecendo a ideia de voltar a trabalhar, mesmo deixando a seleção brasileira, né, de forma precoce tão recentemente. Ele já confessou isso para pessoas mais próximas, que o interesse dele é voltar a trabalhar, e agora o Dorival Júnior, né, o Dorival Júnior aí chega, quem sabe, para assumir o Corinthians, né? Vamos aguardar, não está nada definido, não dá para a gente cravar, e uma coisa que eu posso afirmar para vocês, o Corinthians abriu os cofres para Dorival Júnior. O Corinthians fez uma proposta, o Dorival, se aceitar comandar o Corinthians, será um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Não vou falar que é o mais bem pago, porque ainda não fiz essa pesquisa, mas ele vai ganhar muito mais do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians, tá certo? Então, assim, ele vem... apesar que não é questão de grana, né? O Dorival também tem a rescisão lá da CBF para receber. A questão não é essa. A questão é convencer o Dorival de um projeto, tá? E aí o Corinthians, né, certamente, através, principalmente do Fabinho Soldado, deve estar convencendo o Dorival a esse projeto. É o nome mais forte para assumir o Corinthians, para ter aí um dos maiores salários do futebol brasileiro, né, na questão treinador, jogador, enfim, vai ter um grande salário, tá? O Anderson José quer saber se já deu certo o chapéu no São Paulo. Ainda não, tá? Uma pessoa do Corinthians, óbvio que entendendo os bastidores, a pessoa chegou a me responder o seguinte, vou até colocar o óculos para ler. 19h45, acabei de sair do telefone com o Soldado, Fabinho Soldado, e ele me disse que não tem nada ainda. Fabinho não conversou com nenhum outro treinador. Ele fez questão de enfatizar isso, que não falou com nenhum técnico antes da saída do Ramon. Óbvio que a gente tem que respeitar as fontes, né? Mas a gente também não pode acreditar em tudo, porque senão a gente faz papel do chapa branca. Informação que eu tenho é que desde ontem, assim que se decidiu pela demissão do Ramon, já houve um primeiro contato com o Edson Codor. E olha como são as palavras, né? A pessoa está falando que não houve o contato com o Dorival. Beleza, pode não ter havido um contato com o Dorival. Mas o Edson Codor, que é o representante do Dorival, já era alvo de uma ligação do Corinthians desde ontem. Sabe se o Corinthians, além de trazer o Dorival, vai atrás de reforços de peso? Igor,
vale a lembrança de que os clubes de futebol no Brasil só podem trazer jogadores a partir da metade do ano. A exceção é para jogadores desempregados antes do fim da nossa janela. E jogador desempregado é jogador sem grande mercado. Então, por mais que o Memphis esteja pleiteando a contratação de atletas, a tendência é que reforce só na metade do ano. Para mim, ontem, o recado claro do Memphis foi em relação ao Ramon Dias. Eu acho que, inclusive, as palavras do Memphis tiveram um papel importante na demissão do argentino. O Memphis deixou bem claro que o Corinthians é uma grande bagunça, do ponto de vista tático, tá? Vou repercutir duas frases do Memphis de ontem, até porque nem todo mundo deve ter acompanhado. O Memphis, depois da derrota por 2-0 para o Fluminense, disse o seguinte, abre aspas, acho que perdemos muitos jogos porque não estamos atentos aos detalhes táticos. Se olharmos como às vezes estamos posicionados como time aberto, com 50 metros entre as linhas. Na minha opinião, isso não é futebol. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Cara, essa é uma declaração absolutamente crítica, pesada, de alguém que está muito incomodado com a forma como o Corinthians joga. Se você falar para qualquer técnico do exterior que o seu time tem um espaçamento entre linhas de 50 metros, esse cara vai falar, cara, você é treinado por quem? 50 metros? Quando, na verdade, a primeira, a terceira linha, talvez dos times mais equilibrados do mundo, não há 50 metros de distância entre a primeira e a terceira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.